Prezados alunos, olá! Estamos de volta em nossa disciplina Planejamento Financeiro. Sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Então vamos lá. Nesta videoaula, o nosso foco é o fluxo de caixa enquanto instrumento de planejamento financeiro e o processo para sua elaboração. Também abordaremos os modelos mais comumente utilizados. Mas o que é fluxo de caixa? É a dinâmica que representa as entradas e saídas de recursos financeiros para dentro e para fora da empresa. Antes de iniciar, devemos nos lembrar que o fluxo de caixa também faz parte do conjunto de orçamentos de curto prazo. Sua denominação é orçamento de caixa. A finalidade do fluxo de caixa é permitir o monitoramento, o controle e a avaliação das operações financeiras diárias da empresa, buscando auxiliar o tomador de decisão em suas ações e atividades. O conceito de caixa, por si só, já necessita de alguns comentários adicionais. A própria literatura acerca do assunto não é taxativa quanto ao tema. Alguns administradores financeiros entendem que o caixa envolve e refere-se estritamente aos valores disponíveis nas contas correntes em nome da empresa, assim como aos valores disponíveis nos caixas, antigas caixas registradoras ou cofres da empresa. Uma definição mais simplificada de caixa é apresentada por José Roberto Machado, no livro Administração de Finanças Empresariais. Diz o professor, é um ativo em forma de moeda corrente que tem como finalidade efetuar o pagamento das obrigações imediatas da empresa. Outros autores, porém, preferem trabalhar com a ideia de que o caixa também inclui as aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Por exemplo, aquelas em que a instituição financeira permanece com a guarda do recurso financeiro por períodos de 2 a 7 dias. Estas aplicações financeiras de curtíssimo prazo têm como finalidade proteger os recursos financeiros temporariamente sem uso. Se fazem ou não parte da definição operacional de caixa da empresa, esta é uma decisão que normalmente é tomada pelo administrador financeiro. Para uma visão mais conservadora e focada no gerenciamento do caixa propriamente dito, o caderno didático da disciplina entende que as aplicações financeiras, mesmo as de curtíssimo prazo, não devem ser consideradas caixa, e sim investimentos. Este posicionamento ajuda a reduzir o risco das decisões que envolvem a liquidez da empresa. Mas por que a empresa necessita de caixa? Por que os valores financeiros sob posse da empresa não devem ser totalmente investidos? Para a primeira pergunta, é importante lembrarmos que a empresa tem uma movimentação diária, representada, por exemplo, pelo recebimento de vendas à vista ou mesmo o recebimento das vendas a prazo anteriormente realizadas. Estes valores precisam ficar sob a guarda, seja do próprio banco em que a empresa possui seus valores ou sob a guarda da própria empresa, até que seja possível depositá-los. É importante lembrar que valores sob a guarda da empresa podem oferecer risco, inclusive à segurança dos seus colaboradores, pois podem chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Bem, já que os valores precisam estar sob a guarda de alguém, banco ou da própria empresa, por que não investi-los de imediato? A resposta está no fato de que a empresa também precisa realizar pagamentos a um grande número de interessados. Por exemplo, precisa pagar os salários dos empregados, as notas promissórias e boletos bancários dos fornecedores de matéria-prima, de insumo e de serviços, e também precisa pagar os seus tributos. E não seria prático ficar diariamente investindo e resgatando os recursos financeiros. Também, provavelmente, os custos seriam mais altos, uma vez que as instituições financeiras costumam cobrar taxas pela realização dos resgates. Em algumas situações, por exemplo, resgatar os recursos financeiros investidos antes do prazo pode até mesmo significar resgatar quantias inferiores às que foram investidas. Então vejamos, existe uma quantia ideal a ser mantida sob a forma de caixa para a empresa? Sim, mas observem que essa quantia varia de empresa para empresa, sendo neste caso bastante importante a análise do fluxo das operações diárias da empresa. Mas quanto? Isto vai depender. Tem de ser o suficiente para garantir o pagamento das operações diárias da empresa por um determinado período. Além disso, a empresa pode querer manter um saldo positivo mínimo em suas contas correntes, a fim de melhorar sua análise de crédito junto à instituição financeira. Nesta situação, a própria instituição financeira pode se beneficiar do saldo mínimo mantido pela empresa e, assim, quando a empresa precisar de crédito junto àquela instituição financeira, pode, então, conseguir maiores quantias ou taxas de juros menores e, portanto, mais atrativas. E quanto ao custo de se manter o dinheiro parado no caixa? Existe um custo? Sim, existe. E ele pode até ser calculado. Vários nomes podem ser encontrados na literatura: custo de posse, custo de capital, custo de oportunidade.
Embora ligeiramente diferentes no uso das palavras, todos expressam basicamente o mesmo conceito. Referem-se ao valor que a empresa deixa de auferir, ou seja, de ganhar, em termos de rendimentos, juros, sobre o capital mantido no caixa, em relação ao rendimento que teria se tivesse investido o capital em uma determinada aplicação. Neste slide, retirado do livro de Ross, Westerfield e Jaffe, 2009, na página 16, que está citado no caderno didático, nós temos uma explicação do quanto é importante saber calcular esse valor do custo de oportunidade. Então vejamos, se a empresa tiver atingido seu saldo ótimo de caixa, o valor que estará extraindo da liquidez proporcionada por esse saldo será exatamente igual ao valor dos juros sacrificados de uma aplicação em letras do Tesouro. Em outras palavras, a empresa deve aumentar seu saldo de caixa até que o valor presente líquido desse procedimento seja igual a zero. O valor da liquidez incremental deve ser inversamente proporcional ao nível do saldo de caixa. Então, sempre que formos fazer um investimento ou calcular o saldo remanescente de caixa, precisamos estar atentos a essa informação. Antes de nos aprofundarmos no estudo da elaboração dos fluxos de caixa, vamos falar um pouco de outros controles que são utilizados pelos administradores financeiros para facilitar a construção dos fluxos de caixa. Vamos começar pelo movimento de caixa. O movimento de caixa apresenta as operações de entrada e saída de recursos financeiros ocorridas na empresa relacionadas às entradas, principalmente vendas à vista ou recebimentos de vendas a prazo, e às saídas, sejam elas quais forem os tipos de gastos ou desembolsos. Opcionalmente, pode contemplar a origem das entradas ou o destino das saídas, propiciando então um controle divisional de gastos, custos ou despesas, investimentos ou receitas. Vejamos um exemplo de movimento de caixa. Nós temos nesse slide o movimento de caixa da empresa Bororó, é uma empresa fictícia, do dia 25 de julho de 2017, com um saldo anterior de R$1.000. Então, o saldo que veio do dia anterior da movimentação, pode ter sido o dia 24 ou outro dia. Nesse dia, então, essa empresa, no dia, quando o dia 25 começou, a empresa tinha um saldo de R$1.000. A partir desse momento, vão sendo listadas todas as operações. E essas operações estão organizadas pelo número do documento. Então, nós temos o documento 1, que é o recebimento do cliente, e ele está na coluna do crédito. Então, ele vai ser somado ao saldo anterior. Então, a gente tem 1.000 do saldo anterior mais 1.000, vai ter um saldo atual de 2.000. Em seguida, nós temos um outro recebimento, são mais R$500, com o saldo anterior já de 2.000, nós vamos a 2.500. Em seguida, nós temos uma ordem, uma sequência, com 4 pagamentos que foram realizados para os fornecedores A, B, C e D, nos valores, respectivamente, de R$100, R$200, R$300 e R$400. Vocês podem observar que na coluna do saldo atual, esse valor que vai sendo pago, ele vai diminuindo o valor atual do saldo de caixa. Na parte inferior da tabela, nós temos o saldo do dia. Esse saldo representa a somatória de todos os créditos, na coluna crédito, a somatória de todos os débitos, na coluna débito, e na coluna do saldo atual é a diferença entre o total de créditos e o total de débitos. Lembrando uma coisa bastante interessante, o saldo do dia, ou seja, das operações de crédito menos as operações de débito, ele pode ser negativo, mas o saldo do caixa não pode ser negativo, uma vez que nós não temos valores monetários negativos. Isso a gente não pode confundir o saldo de caixa com o saldo de conta corrente. Quando o saldo da nossa conta corrente está negativo, é porque nós já passamos do zero e estamos utilizando o dinheiro do banco. Então, o nosso dinheiro acabou e nós estamos operando com o dinheiro do banco. O saldo anterior era R$1.000 e no final do dia 25, então, nós temos os 500 que foram o saldo daquele dia, mais os 1.000 que já vinham do dia anterior, totalizando, então, R$1.500 naquele dia. Outros controles financeiros igualmente importantes referem-se ao gerenciamento das contas a pagar e a receber da empresa. Eles garantem o registro das operações de aquisições e de vendas realizadas pela empresa e seus clientes, que não envolvem a gestão imediata de recursos financeiros. No caso das vendas, o valor faturado é lançado no próprio mês em que ocorreu a assinatura do contrato, inclusive para fins de tributação. Entretanto, caso o recebimento, entrada propriamente dita no recurso financeiro, ocorra em mês subsequente, o registro de entrada do mesmo dar-se-á no movimento de caixa daquele dia e não da data da venda. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui um modelo de contas a receber também da empresa Bororó,
neste caso referente ao mês de julho de 2017. Conforme vocês podem ver, ele está organizado, a coluna de organização é a coluna cliente. Nós temos aqui todas as entradas por cliente, o número de documento pode ser um número de duplicata, por exemplo, a data em que foi feita a venda. Então, nesse caso, a gente tem operações que foram realizadas no dia 1º/6, no dia 5/6, no dia 10/6. Os valores a receber. O cliente, ele pode, a partir de uma determinada nota fiscal, fazer o pagamento de uma vez só daquele valor, ou ele pode dividir o valor. É o que acontece ali com o cliente B. Vocês podem observar que o número do documento é o mesmo, é o documento 1, e foram feitas, então, 3 parcelas para pagamento posterior. A operação ocorreu no dia 10/6, e um pagamento de R$ 400 foi agendado para o dia 10/7, outro de R$ 400 para o dia 10/8, e, finalmente, mais um de R$ 400 para o dia 10/9. Quando ocorrer o pagamento por parte do cliente, ou seja, o recebimento por parte da empresa, nesta coluna recebimento tem que ser indicada a data e o valor. É o que aconteceu com o cliente A no documento número 1, que foi emitido no dia 1º/6 de R$ 100 para pagar no dia 1º/7, era o vencimento dele, e ele foi recebido no dia 1º/7 com o valor integral, ou seja, como foi pago em dia, não foram cobrados juros nem multa. A empresa também pode acontecer a mesma situação que aconteceu aqui com o cliente A no documento 3. A operação ocorreu no dia 5, no valor de R$ 300, 5/6, o vencimento para 5/7, só que o cliente pagou apenas no dia 12, ele pagou 7 dias depois. Mas a empresa entendeu que não deveria cobrar juros, então ela recebeu o valor integral. Se houvesse a cobrança de juros, eles estariam destacados na coluna juros. Raciocínio semelhante deve ser levado em consideração para os gastos, com o detalhe de que as despesas com quitação posterior devem ser adequadamente provisionadas. Vejamos um exemplo. Aqui temos o modelo de contas a pagar, também da empresa Bororó, do mês de julho. Vocês podem observar que é muito semelhante ao controle de contas a receber. Nós temos os fornecedores listados na coluna fornecedor, a data em que ocorreu a compra da matéria-prima, do insumo ou a prestação do serviço por parte desse fornecedor, os valores a pagar, as datas de vencimento e quando a nossa empresa, de fato, efetuou o pagamento. Então, da mesma forma que no controle de contas a receber, se houvesse um pagamento fora da data, posterior à data, se a empresa, no caso o meu fornecedor, me cobrasse os juros, eles deveriam estar listados aqui nesse relatório. Em relação ao modelo de fluxo de caixa, existe bastante flexibilidade na definição do seu formato. Veremos agora 2 tipos diferentes de fluxo de caixa. Neste primeiro modelo de fluxo de caixa, nós temos, para um determinado dia, apenas a totalização dos créditos e dos débitos esperados para aquela data e o saldo previsto para aquele movimento. Então, no dia 5/8, nós temos a previsão de receber R$ 500 e não tem previsão de nenhum pagamento. Então, o saldo daquele dia é de R$ 500 e, como não havia saldo anterior, o saldo acumulado ao final do dia 5/8 espera-se que seja R$ 500. Passamos então ao dia 6. No dia 6 nós temos um crédito de 800 e um débito de 1.000, ou seja, há um saldo negativo de R$ 200. Vai sair mais dinheiro do caixa do que entrar. Portanto, esses R$ 200 que estão negativos, eles têm que ser descontados do saldo do dia anterior. Por isso que o saldo acumulado baixa de 500 para 300. Seguindo, nós chegamos ao dia 7/8, em que nós temos outro dia com saldo negativo. Um crédito de 1.000, um débito de 1.300, um saldo negativo de 300. E aqui nós temos uma situação curiosa. Como eu tenho um saldo negativo naquele dia de 300, ele vai abater do saldo anterior de 300 e vai ficar, então, uma previsão de um caixa zerado. No dia 8/8, nós temos um crédito de 1.200, um débito de 1.000, uma entrada, então, um saldo positivo no valor de 200, que vai ficar no valor do saldo acumulado em R$ 200. No dia 9, nós temos uma situação já um pouco diferente. Nós temos um débito muito maior do que o crédito. Um débito de 4.500 para um crédito de 3.000. Nós temos, então, R$ 1.500 negativo. Como eu só estava 200 positivo, eu fiquei 1.300 negativo. Aqui vale um comentário. Isto é uma previsão. Então, daqui até o dia 9/8, eu já sei, no dia 9/8, a previsão é que o meu caixa fique a descoberto R$ 1.300. Então, eu já preciso tomar as minhas providências enquanto gestor financeiro para encontrar uma forma de acelerar o recebimento de créditos ou de prorrogar o pagamento de algum valor dentro desses 4.500 para que esse valor negativo meu não aconteça. O que acontece quando o saldo fica negativo? Eu preciso pegar dinheiro emprestado de alguém. Ou eu vou pegar
dinheiro emprestado no banco, ou eu vou ter que arrumar uma outra forma de resolver esse problema, provavelmente fazendo alguma operação de crédito junto ao banco. E isso, evidentemente, eu vou pagar juros, é uma situação que deve-se tentar evitar. Apresento para vocês agora outro modelo de fluxo de caixa, esse chamado fluxo de caixa comparativo. Ele é um pouco mais complexo, mas é bastante utilizado também nas empresas. Vocês podem observar que ele é organizado pelos meses. Então, nós temos aqui o mês 1, poderia ser junho, e o mês 2 poderia ser julho. Para cada mês e para cada linha, eu vou explicar quanto eu tenho previsto de recebimentos e de pagamentos. Por exemplo, no caso, recebimento a prazo, eu espero no mês 1, a previsão minha é de 1.000, e eu vou fazendo o acompanhamento no decorrer do mês, e quando chega no final do mês, eu descubro que, na verdade, estavam previstos receber 1.000 e eu só recebi 900, ou seja, houve uma variação negativa de 10%, eu recebi 10% a menos. Para o outro mês, havia uma previsão de recebimento a prazo de 1.200 e eu recebi 1.500, ou seja, houve uma variação de 25% do real em relação ao previsto, eu recebi mais do que estava previsto. Na coluna da evolução, que é um mês comparado com o outro, é o mês mais recente em relação ao mês anterior, eu faço a comparação do valor previsto e a comparação do valor real, de um mês para o outro. Então, eu tenho 1.200 dividido por 1.000, vai me retornar, então, que o previsto de um mês em relação ao previsto do outro foi superior de 20%. E a mesma coisa acontece com o real. O real, no mês 2, foi 1.500, comparado com o real de 900 no mês 1, então eu tive um aumento no real de 67%. Esse processo se repete também para os recebimentos à vista e para os pagamentos a prazo. Além destes dois modelos apresentados, o caderno didático na página 55 traz o modelo desenvolvido por Roche em 2003. Observem que esse modelo é substancialmente mais completo e complexo. De início, os valores já estão classificados por atividades de operações, atividades de investimento e atividades financeiras. Em relação às atividades de operações, temos aquelas relacionadas ao funcionamento da empresa e à realização dos seus processos básicos, como vendas de produtos ou prestação de serviços a seus clientes. No item 1, temos os valores referentes às vendas da empresa, a partir dos quais são realizadas as deduções ou descontos relativos aos impostos sobre vendas e compras de materiais e serviços utilizados na produção, salários e encargos do pessoal relacionado à produção e custos indiretos de fabricação, resultando no saldo operacional bruto. Valores oriundos de operações financeiras e juros e ganhos ou perdas referentes à inflação são também registrados nos campos específicos. As atividades de investimento referem-se às operações de transformação de ativo circulante para ativo fixo ou vice-versa. Por fim, as atividades financeiras estão relacionadas à contratação e ou amortização de operações financeiras de crédito. Agora conheceremos o processo de cálculo dos saldos de caixa relacionados a partir do modelo de Baumol. Esta explicação do modelo de Baumol, além do caderno didático, utiliza como base o livro de Machado, 2004, entre as páginas 88 e 90. Alguns termos têm que ser descritos. O primeiro deles é o VEC, Valor Econômico de Conversão. O que é esse valor econômico de conversão? São os títulos negociáveis que devem ser convertidos em caixa para manter determinado volume de recursos disponíveis. O custo de conversão, por sua vez, são os custos administrativos referentes à conversão de títulos negociáveis em caixa. É um custo fixado para cada operação. É um valor e toda vez que houver uma operação de conversão, ele vai ser cobrado. O próximo agora é o custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? São os rendimentos que a empresa deixa de receber no período em que os recursos são mantidos em caixa e não em títulos negociáveis. A gente deve se lembrar sempre do conceito de custo de oportunidade. Em relação à melhor alternativa, a alternativa que eu escolhi tem sempre um custo de oportunidade. Se eu escolho a melhor alternativa, o meu custo de oportunidade é zero. Se eu não escolho a melhor alternativa, qualquer outra alternativa tem um custo de oportunidade. É exatamente isso que está explicado aqui. É o que eu deixei de ganhar por tomar uma decisão e não a melhor decisão. Continuando, nós temos ainda o custo total de caixa, que ele é representado pela soma dos custos totais de conversão, que é o custo de cada operação multiplicado pelo número de conversões. Tudo isso vai ser somado com os custos totais de oportunidade. Nós temos, por fim, o saldo médio de caixa, que se refere ao valor econômico de conversão médio, que é o VEC, dividido por 2.
Aqui nós temos a fórmula. É a raiz quadrada de 2 vezes o custo de conversão vezes a demanda de caixa, dividido pelo custo de oportunidade. No próximo slide, nós veremos um exemplo. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos nessa empresa uma demanda de caixa de R$10.000, um custo de conversão, ou toda vez que eu fizer a conversão de título negociável para saldo de caixa no valor de R$10, e uma taxa de aplicação, que é quanto o banco poderia estar me pagando, por exemplo, por mês, para manter esse valor aplicado, essa minha taxa de aplicação de 1%. Então, aplicando a fórmula, eu tenho que 2, que é da fórmula, vezes 10, que é o custo de conversão, vezes 10.000, que é a demanda esperada de caixa, dividido por 0,01, que é a mesma coisa em decimal de 1%. Então, nós temos um valor de R$ 4.472,14. O número de conversões significa o seguinte: eu tenho a demanda de caixa de 10.000, dividido pelo valor de caixa, que já foi calculado, que é 4.472,14, eu preciso, então, abastecer o caixa 2,24 vezes. O saldo médio de caixa é justamente a média, ou esse valor dividido por 2. 4.472,14 dividido por 2 vai dar 2.236,07. Para calcular o custo total, segundo o modelo de Baumol, o que eu preciso fazer? R$10, que é o valor para cada conversão de título negociável em saldo de caixa, vezes o número de conversões que eu preciso fazer, mais o custo de oportunidade, que vai ser esse 1%, vezes o valor do saldo médio de caixa. Então, nós temos 10 vezes 2,24, deu 22,40, mais 0,01, que é 1%, vezes 2.236,07, vai dar R$ 22,36. Então, o custo total para manter esse saldo de caixa, pelo modelo de Baumol, é de R$ 44,76. Alguns pontos devem ser ressaltados em relação ao modelo de Baumol. O primeiro deles é que o modelo considera que os pagamentos são efetuados de forma constante, não havendo variações e havendo sim uma uniformidade, o que é difícil de ser percebido na realidade empresarial contemporânea. Também há que se considerar que as datas dos desembolsos são variáveis e que raramente a empresa consegue estabelecer com seus fornecedores um cronograma fixo de pagamentos, embora algumas o consigam, sobretudo grandes empresas com pequenos e médios fornecedores. Outro fator relevante é que o modelo não considera as entradas de caixa, mas sim somente as saídas de caixa. Por fim, o modelo não trabalha com o conceito de saldo de caixa mínimo para garantia ou segurança. Dessa forma, a venda de títulos negociáveis, ou seja, a conversão de aplicações para valores de caixa, ocorre apenas quando o saldo de caixa se iguala a zero. Vamos falar agora um pouco sobre o modelo de Miller-Orr. Os criadores desse modelo foram Merton Miller e Samuel Orr. Diferentemente do modelo de Baumol, o modelo Miller-Orr traz um conjunto bastante diversificado de conceitos. O primeiro deles é o de ponto de retorno, que se refere ao nível em que a reposição do saldo de caixa deve ser reposta. O limite superior está relacionado ao valor máximo que o saldo de caixa pode atingir, correspondendo a 3 vezes o ponto de retorno. Quando o valor superior é atingido, o administrador financeiro deve calcular a diferença entre o limite superior e o ponto de retorno. Este valor deve ser convertido em títulos negociáveis. Ao contrário, o limite inferior refere-se à quantia que, quando atingida, inicia o processo de conversões de títulos negociáveis em saldo de caixa, até que o ponto de retorno seja novamente atingido. Estas são as principais características do modelo Miller-Orr. Para encerrar, é interessante discutirmos a respeito das estratégias para a administração das disponibilidades da empresa. É importante que o administrador financeiro esteja sempre atento aos seguintes itens. O primeiro deles é a busca pela maior eficiência das contas a receber, com o intuito de acelerar o recebimento dos valores. Também é importante estabelecer uma relação de parceria com os fornecedores, a fim de alongar os prazos de pagamento. Outro fator importante é buscar minimizar o risco de inadimplência dos clientes por meio de operações de descontos financeiros a partir da antecipação de recebíveis. Observem que as taxas de desconto aplicadas precisam ser avaliadas cuidadosamente a fim de que estes custos não sejam excessivos. A busca pela melhor relação possível no gerenciamento das datas de pagamento e de recebimento. Espera-se que os fornecedores financiem com os maiores prazos possíveis as operações das empresas, ao passo que a empresa deve tentar limitar ao mínimo possível o tempo de financiamento de recebimento das vendas a prazo.
E, por fim, a busca pela melhor estratégia de aplicação dos recursos inativos, melhorando o gerenciamento dos recursos de caixa. Prezados alunos e alunas, assim encerramos nossa terceira videoaula. Faça uma leitura detalhada do caderno didático e participe do fórum. Até o nosso próximo encontro.